Nós agradecemos, então, novamente aos representantes dos partidos, aqui dos candidatos à presidência, que trouxeram um rico debate sobre a educação brasileira. Nós passaremos agora a palavra para o professor Janguier Diniz, para que ele possa acrescentar algum aspecto que considere mais relevante que os representantes possam abordar em suas falas de encerramento. Eu quero parabenizar os ilustres representantes dos candidatos. Uma pena que a gente não pôde contar com a participação dos demais representantes. Fico muito satisfeito em saber que os 10 pontos que a BMS expôs no decálogo, né, no nosso documento, são pontos de profundas preocupações dos candidatos, dito aqui pelos representantes. Combater o analfabetismo, não é mais possível que tenhamos quase 10% da população analfabeta, né? O governo diz 8 ponto alguma coisa, mas a gente sabe que é muito mais. Mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. Como é que um país que quer entrar no primeiro mundo tem tantos analfabetos como a gente tem ainda no Brasil? Então, isso é uma preocupação muito grande, nossa e dos candidatos, isso é muito importante. Um outro ponto, avançar na reformulação da educação básica, né? Não é possível que a gente fique ensinando às nossas crianças matérias que não vão se exigir nas profissões do futuro. É impossível isso. A gente sabe que em poucos anos, cerca de 10 anos, quase 70% das profissões que existem hoje deixarão de existir, então, porque a gente fica ensinando aquilo que realmente não tem mais interesse. Então, isso é interessante ouvir da boca dos senhores essa preocupação. Investir na formação de professores, incentivar a carreira docente. Infelizmente, os nossos professores são mal preparados, uma remuneração altamente inadequada, né? A gente sabe que quase a metade dos professores que ensinam nas nossas escolas básicas não tem nem formação superior. Isso é um absurdo num país que quer ser o país do futuro. Então, a gente tem essa preocupação, e os candidatos também. Estimular a inovação na educação superior e fomentar a formação tecnológica para atender às novas profissões, potencializando a empregabilidade. Mas, muito mais que isso, a nossa preocupação hoje não deve ser mais com a empregabilidade. Ninguém forma as nossas crianças, os nossos jovens para passar num concurso ou para adquirir um emprego. A gente tem que formar os nossos jovens para adquirir uma profunda trabalhabilidade, ou seja, que sejam empreendedores de si mesmos, que gerem riqueza, que gerem capital, que gerem renda, que gerem emprego, mas não que busquem emprego. Então, essa é uma preocupação que a gente viu que os senhores e os seus candidatos também têm essa preocupação. Defender o nosso Sistema Nacional de Avaliação, que é um sistema nacional, um dos mais modernos do mundo. O SINAS é uma das leis mais modernas do mundo, mas que, infelizmente, está sendo deturpada, não está sendo utilizada em sua inteireza, despreza as diversas formas de avaliação em detrimento de apenas uma forma de avaliação, que é o ENAD. Quando o SINAS diz que tem que se avaliar o professor, infraestrutura, instituição, avaliação externa, interna, e não só o aluno, né, porque o aluno é uma consequência, mas o aluno também pode perseguir a instituição e não fazer a prova como deveria. Então, a gente acha que isso tem que ser observado e preservado nessa nossa lei. Diversificar e ampliar o acesso à educação através dos programas de primacial importância para o desenvolvimento do país, que é o ProUni e o financiamento. Eu digo e reitero aqui que um dos principais programas do governo do PT foi o ProUni. Já botou mais de 2 milhões de jovens no ensino superior, a um custo infinitamente inferior ao custo que se tem anualmente com o custo das universidades federais. Infinitamente inferior. 2 milhões e tantos de jovens gastando 10, 20 vezes menos do que se gasta por ano nas instituições de ensino superior. E eu tenho defendido também aqui, eu acho que isso não foi tocado, eu tenho defendido aqui acabar com a questão da gratuidade do ensino público para aqueles que podem pagar nas instituições superiores, para aqueles que podem pagar
Nas universidades, porque a gente sabe que, na medicina, por exemplo, se a gente abstrair as cotas, que agora mudou um pouco, 80% dos jovens que vão fazer medicina nas universidades federais são pessoas que podem pagar, tirando as vagas daqueles que não podem pagar. Então, a gente tem que mudar isso. Não é acabar com a gratuidade para aqueles que não podem pagar, para os jovens de uma classe menos abastada, mas por que não aqueles que podem pagar, como só ocorrer em todos os países do mundo? Todos os países do mundo, modernos, independentes, autônomos, eles cobram naqueles que podem pagar. Estados Unidos, até na China hoje está acontecendo isso, que é um país ainda socialista, né? E a questão do FIES? Como é que a gente vai conseguir chegar ao parte do Plano Nacional de Educação se a gente não tem financiamento? Nós temos apenas 17% da população com idade universitária na universidade, que é aquela população de 18 a 24 anos. 83% está fora, e grande parte desse contingente, dessa massa, não tem condições de pagar uma instituição de ensino superior privada. Daí a necessidade de financiamento. Aí disse, claro que a gente sabe que existem distorções, mas disse que já o orçamento do FIES é de 85 bilhões. De fato é. Mas o orçamento do financiamento nos Estados Unidos é de quase mais de 2 trilhões de dólares. E lá financia não só a mensalidade, mas financia até dormitório, financia até acesso para o aluno chegar às instituições de ensino. 80 bilhões é muito. Se você olhar o financiamento apenas como uma questão financeira, fiscal, mas se você olhar como deve ser olhado, com o olhar social, porque esse é o olhar que deve ser dado ao financiamento estudantil no Brasil. Eu já passo isso para os senhores representantes quem sabe, do futuro presidente, que eu espero que seja, que tem um olhar social para o financiamento estudantil e não um olhar de financiamento bancário como está acontecendo hoje. É isso que a gente espera do futuro presidente do Brasil, porque senão não vamos atingir nem parte da meta, nem 50% da meta do Plano Nacional de Educação, o que é uma lástima, né? Porque nós temos o pior índice da América Latina. Fortalecer a educação à distância, ali na pergunta estava 1.500.000, mas hoje não é mais apenas 1.500.000, nós já temos 1.780.000 alunos no EAD. A gente sabe da importância da educação à distância. E por que diferenciar essa questão de a distância presencial à distância? Ora, eu acho que o futuro no mundo é a educação híbrida. Aqueles que querem oferecer à distância oferecem, querem oferecer de forma híbrida oferecem, mas não tem essa burocracia que eu quero que os senhores examinem isso. Talvez um futuro ministro da Educação esteja aqui, que examine essa questão dessa burocrática de tantos por cento à distância, tantos por cento presencial. Ora, onde é que existe um estudo que diga que é 30%, que é 20%, que é 31,9%? Isso precisa ser analisado com mais profundidade, não é isso? Ampliar a participação do setor privado na elaboração das políticas públicas. A gente tem constantemente recebido aqui os pacotes prontos, quando a gente tem capacidade de ajudar sobremaneira na elaboração de políticas públicas. Então, nós nos colocamos à disposição dos futuros governantes, do futuro ministro, do secretário, para colaborar na elaboração de políticas públicas e não receber apenas os pacotes prontos, quando, na realidade, não representa aquilo que o setor e a própria educação brasileira demanda. E, por fim, estabeleceu uma política de Estado para a educação superior, conferindo segurança jurídica. Isso eu acho muito difícil, é um pleito, é um desejo, mas eu acho muito difícil, até porque todo governante, todo ministro quer deixar a sua marca e o seu recado. É um pleito, mas eu acho isso aqui muito difícil. Mas o que eu quero dizer aqui, numa frase, para finalizar, além de agradecer a disposição dos senhores, eu acho que foi de extrema valia, de extrema importância, esses esclarecimentos que os senhores deram, não só para os que estão presentes, mas para os mais de 1.000 pessoas que estão nos assistindo na TV, a BMS, é que eu desejo que o futuro governante e o futuro ministro da Educação
veja a educação do Brasil não como um elemento de proselitismo político, como a maioria das vezes acontece, mas como um instrumento que confere independência, autonomia e soberania a um país, ao nosso país. Isso é que eu espero que o próximo governante veja. E agradeço aos nossos colaboradores, grandes amigos que têm nos ajudado bastante aqui no Fórum da BBS. Agradeço a participação de todos vocês e convido a todos para o almoço coletivo que a gente vai ter agora. Ainda temos, desculpa, ainda temos as considerações finais, né? São 5 minutos para cada um, né? Então, inicialmente... Falou do almoço aí. Vai aparecer o tempo para cada candidato? Vai aumentar. A gente vai aumentar ali para 5 minutos. Nós agradecemos, então, as palavras do professor Janguier. Vamos, então, ouvir as considerações finais, pela ordem, professor Washington, professor André e professor Stavros. 5 minutos. Fique à vontade. 12ª vez. Antes de mais nada, eu gostaria imensamente, em nome da campanha, em nome do candidato Geraldo Alckmin, agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, fisicamente e com os nossos telespectadores pela internet, para fazer esse debate que eu julgo extremamente importante para o país, extremamente importante para cada um de nós. Afinal de contas, somos todos pais e todos nós temos um compromisso com as próximas gerações. E a ideia de ser professor passa sempre por isso, né? Quer dizer, você criar gerações que vivam melhor do que nós vivemos. E falando nisso, uma mensagem que eu queria deixar agora no final é de que nós perdemos uma certa capacidade, eu traduziria isso, nós não podemos mais temer o futuro. Nós precisamos acreditar no futuro. Os últimos anos, os últimos 4 anos, nos legaram essa incerteza, crises de todo tipo, crise política, crise econômica, crise ético-moral. E hoje o brasileiro teme o futuro, teme o que vai ser o próximo governo, porque essa quadra de 4 anos foi uma quadra basicamente de crise. E a candidatura Geraldo Alckmin, né, pelo seu histórico, pela sua postura, pela sua capacidade de fazer, me parece a candidatura adequada para esse tempo, para retomar a esperança, para retomar o planejamento, para que a gente possa fazer as coisas acreditando no futuro e não temendo esse futuro. Não é demais dizer, né, das inúmeras obras, dos inúmeros benefícios trazidos pelos governos Geraldo Alckmin para o Estado de São Paulo. Não é também demais dizer que o PSDB trouxe, né, para o país a estabilidade econômica, o sentido de responsabilidade fiscal. E é muito importante ver que, num momento de crise como nós vivemos hoje, o brasileiro não perdeu a capacidade de acreditar que a inflação baixa é algo importante para a estabilidade do país. Esse é um valor que nós temos e que foi alcançado a duras penas lá há 20 anos, 20 e poucos anos, dos governos Fernando Henrique Cardoso. Então, esse legado, essa compreensão do país é o que a candidatura Geraldo Alckmin traz. E é mais ainda importante essa crença no futuro quando a gente está falando aqui para um grupo de educadores que tem a missão de educar 75%, né, dos jovens que têm matrícula no ensino superior. Porque depende de todos nós, de uma forma ou de outra, o futuro desse país. E aqui nós tivemos condição de discutir, eu fiz questão de o tempo inteiro falar pela campanha, da necessidade que nós temos de abrir o diálogo sobre o nosso país, de abrir o diálogo sobre a nossa educação, de abrir o diálogo para que nós possamos enxergar o futuro de uma maneira distinta. De uma certa maneira, nós somos um pouco como os americanos, a gente olha quase sempre só para dentro de si, e às vezes perde a percepção daquilo que acontece no mundo, perde a percepção daquilo que acontece
num mundo cada vez mais globalizado. Isso tem razão de ser, as nossas desigualdades são imensas, nós lidamos com situações que são do século XIX, em plena final da segunda década do século XXI, mas a crença de que nós podemos, juntos, a partir de 2019, sob a liderança do Geraldo Alckmin, construir um futuro diferente, não temer esse futuro, é o que nos traz aqui. E eu acho que as contribuições dadas, tanto pela Semesp ontem, quanto pela ABMS, mostram que nós estamos no caminho correto, um caminho de um diálogo respeitoso com os colegas, a quem agradeço a oportunidade, um caminho de diálogo respeitoso com cada um que fez as perguntas, um caminho de diálogo com instituições da sociedade civil que buscam a melhoria do país. É para isso que Geraldo Alckmin é candidato a presidente, para que a gente possa ter crença no futuro, para que a gente possa, com educação como valor central desse país, mudar a nossa realidade. Muito obrigado. Agradecemos as palavras, então, do professor Washington Bonfim, ele que é membro da coordenação do plano de governo do setor educacional do candidato Geraldo Alckmin, que tem como vice Ana Amélia, pelo PSDB. Vamos ouvir agora, em 5 minutos, as considerações finais do representante do PSL, André Stabile. Perdão, me confundi, da Rede Sustentabilidade. Pouco provável essa coligação. Meus amados amigos, eu queria apresentar o meu agradecimento ao professor Janguier, a todos os demais membros da mesa, aos demais debatedores e aos senhores. Eu quero também apresentar a minha gratidão aqui nesta manhã, porque os senhores estão propiciando, assim como as pessoas que nos acompanham pela internet, a realização do meu propósito de vida pessoal. Eu tive a graça de compreender que o que eu vim fazer aqui é trabalhar, é ser o porta-voz de uma nova educação. E eu não pretendo, com as minhas palavras nesta manhã, atravessar a alma dos senhores para convencê-los. De fato, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim apenas convidá-los a fazer uma reflexão a mais, a terem calma, a sair do estado de crenças e das certezas que nós temos, para entrarmos lá num campo de reavaliação pessoal, de dar mais um tempo, de pensar e de olhar de fato as propostas. Quem discursa num sentido e entrega outras coisas diferentes, acredito que está apresentando uma incoerência, qualquer que seja o candidato em qualquer esfera, para qualquer um dos cargos públicos que estão em questão agora. Então, por agradecer a realização do meu propósito de vida, eu queria novamente reforçar o que está colocado, como sendo apenas um porta-voz, o que está colocado no plano de governo da Rede Sustentabilidade e da candidata Marina. A educação vista como, na verdade, professor, um direito da população. Não só o direito à educação, de acesso e de permanência, que nós ainda não conseguimos garantir isso no século XXI. Mas, para além do direito à educação, o direito de aprender. Porque, como eu disse, nós construímos as nossas perspectivas de futuro a partir daquilo que a gente aprende nessa vida. Muita coisa inútil é esquecida, currículos muitas vezes obsoletos, com conteúdos completamente descontextualizados. Então, se os senhores se sentirem tocados por dentro, a reavaliar, a pensar quem de fato pode ser a liderança que consiga não manter o estágio atual das coisas, mas convencer o país de que no eixo do Projeto Nacional de Desenvolvimento deve estar a educação, pensada a partir de valores humanos que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, os senhores ajudarão ao debate nacional sobre a escolha do futuro presidente do país. Eu me sinto grato e realizado por poder contribuir com este processo, abrindo mão, inclusive, dessa imaturidade de boa parte da classe política, que deseja sempre deixar uma marca pessoal sua. Isso
é uma carência, na verdade. Quando nós pensamos em políticas públicas, num Plano Nacional de Educação e num Sistema Nacional de Educação, a gente precisa abrir mão da autoria. É pensar no país com políticas de Estado e que não sejam descontinuadas pelos sucessores e pelas sucessivas mudanças governamentais e políticas. Quem tiver estatura, maturidade e propósito para entregar isso que estou dizendo, acredito que deva ser a escolha natural dos senhores. Eu confio muito nos valores e nos princípios que regem esta proposta para a educação para os próximos 4 anos do Brasil, porém pensadas de maneira muito mais sistêmica ao longo do tempo. O documento do Todos pela Educação, chamado Educação Já, merece um estudo, e lá está bem claro de que as 7 dimensões principais da abordagem de políticas públicas em educação vão demorar, pelo menos, para produzir frutos no Brasil, diante da nossa complexidade, pelo menos 12 anos. Pelo menos 3 gestões públicas federais. Então, se os senhores saírem daqui com esta clareza, dessa necessidade de reavaliar o pensamento sobre a educação do Brasil, e que no eixo desse projeto de país, do projeto de nação, tem que estar o direito de aprender, eu vou sair daqui com a minha missão realizada, bastante feliz e muito grato pela atenção dos senhores de terem nos ouvido. Obrigado. Muito obrigada ao professor André Stabile, do Partido Rede, coordenador do programa no setor de educação da candidata Marina Silva e vice Eduardo Jorge. Ouviremos, por último, agora as considerações finais do professor Stavros Chantopoulos. Bom, eu só primeiro agradecer você por realmente dizer meu nome perfeitamente. Isso é algo muito interessante, é um desafio grande. Gostaria de agradecer a oportunidade, professor Janguier, os elaboradores desse decálogo que demonstra uma convergência de consciente coletivo do que a gente quer, talvez, para esse país em termos de educação, o alto nível do nosso debate aqui com os colegas, segundo em 2 dias, né? Foi uma coincidência. Mas eu acho que a candidatura do Bolsonaro e eu fazemos parte daqueles que não querem mais continuar com aquilo que eu chamo de síndrome de Frank Sinatra. Let me try again. Todas as propostas, planos, etc., são baseados em elementos que só trarão melhorias contínuas. E é o que a gente tem visto nos últimos 20 anos. Melhoria contínua. A gente evoluiu 10 pontos no PISA. Os outros países evoluíram 70. Ou seja, enquanto a gente está em velocidade, os outros estão em aceleração. As soluções, apesar de serem ditas de forma até coincidente, têm demonstrado resultados que a gente vê que não florescem. O que eu posso dizer para vocês que, no nosso caso, a gente acredita em muito, muito menos Brasília e mais Brasil. Não podemos fazer com que um ponto central faça com que toda a inteligência do país seja submetida a algo que foi dito aqui até por um dos conselheiros, de pacotes prontos que caem no colo das pessoas. No caso da educação, se a gente não tiver mudanças radicais no conceito do que é educação nesse país, a gente não sobrevive para o século XXI. E a hora é agora, não tem como a gente esperar. Então, temos que ter mudanças disruptivas. Claro que quando você vai mudar de forma disruptiva, não significa que você vai simplesmente desconsiderar tudo e romper. Porém, tem que mudar muito dos paradigmas que a gente tem hoje. Da mesma forma com que foi colocado, eu não tenho nenhum interesse em legado político. E as pessoas que estão
trabalhando as nossas equipes são pessoas que estão comprometidas com um projeto para o Brasil. Então, nesse sentido, não tem como imaginar a educação fora do contexto do país como um elemento de desenvolvimento pleno para a gente sobreviver ao século XXI. Eu paro por aqui, agradeço a participação, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez por esse rico debate. Lembrando a todos, então, 7 de outubro, primeiro turno das eleições, votem com consciência. Mais uma vez, agradecendo aos representantes aqui presentes, aos professores, enfim, todos que nos acompanharam nesse rico debate. Lembrando que todos os documentos, todas as propostas dos 13 candidatos à presidência estão reunidos em um único material reunido pela ABMS, estão disponíveis no site abms.org.br. Uma excelente tarde a todos e até a próxima.